Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que sim, que vocês estejam todos bem. Vamos dar prosseguimento, então, à nossa aula de hoje. Vocês estão conseguindo visualizar aí a apresentação, tá ok? Sim, Então, beleza. Na nossa última aula, né, dentro da extensão rural, nós vimos sobre a questão da assistência técnica, vimos os participantes, né, as principais funcionalidades e representações dessas pessoas, desses profissionais que executam a assistência técnica aos detentores da propriedade rural. Então, nós vimos os relatos das instituições públicas, nós vimos também instituições privadas, cooperativas, né, os principais públicos, desde a agricultura familiar até as grandes corporações, elas acabam tendo essa assistência técnica que permite fazer essa troca entre tecnologia, entre conhecimentos e saber, que acabam resultando em uma maior produtividade, uma melhor qualidade e, com isso, uma melhor satisfação na vida dos proprietários rurais, dos funcionários em si e da sociedade como um todo. Ela é a maior beneficiada. Então, adentrando aqui na sequência, nós vamos expor hoje aí o objetivo principal da extensão rural. Mas eu tenho que fazer algumas pausas, porque o pessoal vai entrando e pedindo solicitação, né? Acabo tendo que interromper um pouco a aula para dar permissão para que eles possam entrar na nossa sala virtual. Bem, então esses são os principais objetivos, ou seja, a extensão rural acaba orbitando em cima dessas premissas. Então, essas premissas são o que move, o que objetiva e o que faz com que a extensão rural exista. Então, nós temos aí o barateamento dos alimentos e também a questão da segurança alimentar, porque não adianta você conseguir um produto mais barato, mais cômodo, se esse produto acaba infringindo regras e protocolos de segurança alimentar, ou seja, as pessoas acabam se intoxicando, que pode levar à morte. Então, o barateamento dos alimentos, ele tem que estar paralelamente ligado a uma segurança, a uma qualidade que garanta com que aquele produto não venha a fazer ou danificar, né, trazendo malefícios para a saúde humana. Obviamente, o barateamento ele acaba ocorrendo porque se você consegue produzir mais itens alimentícios com menos recursos, então você consegue obter um poder de barganha melhor, o que acaba resultando em um barateamento desses alimentos. Bem, com isso, com esse barateamento e aumento da produção, nós também temos uma balança comercial positiva, há um aumento dessa balança comercial. A balança comercial é você fazer um aparato do que você gasta e do que você recebe, ou seja, do que o Brasil importa e do que o Brasil exporta. Então, essa balança comercial acaba resultando em características positivas. Eu acabo exportando uma quantidade mais de produtos. Com isso, maior quantidade de divisas acaba entrando na minha sociedade, no meu país. E isso acaba gerando impacto econômico. Distribuição de renda, então eu consigo diminuir a pobreza, gerando novas oportunidades. Se eu consigo arrecadar mais, ter um saldo positivo, as políticas públicas podem ser direcionadas à diminuição da pobreza, criando novas oportunidades também de emprego. Então, a pessoa empregada, ele acaba saindo da assistência social e passando a ser um contribuinte, não só para a sociedade, mas para si mesmo. Ele começa a pagar impostos, ele começa a gerar riqueza. Então, isso acaba diminuindo a pobreza. Promover a inclusão social, né, o que é inclusão social? São agregações e adesões dessas pessoas à sociedade, como não um benfeitor, mas também como colaborador. Então, isso é inclusão social, fazer com que as pessoas, os jovens, idosos, seja de qual gênero, idade, possam ingressar nesse mercado de trabalho de maneira a estar contribuindo. Então, a extensão rural ela tem também esse papel. Os idosos, pessoas
né, que detém uma idade maior, ele também tem uma experiência a ser repassada. E essa experiência, a extensão rural acaba absorvendo, trazendo essa experiência do idoso para que ele possa também estar contribuindo dentro do contexto rural. E também inserindo os jovens, porque a extensão rural ela tem um cunho educacional, um cunho de repasse e suporte, uma consultoria de conhecimentos. Outro item, melhorar a nutrição e a saúde no meio rural, com novas técnicas. Então, essas técnicas elas têm que ser divulgadas. E essa divulgação dessas novas técnicas, novo modo de fazer, acaba melhorando e nutrindo a saúde também no meio rural. E promover o emprego. O emprego, ele acaba gerando além da renda, acaba gerando uma satisfação social. E a pessoa, estando empregada, ela acaba vendo, socialmente falando, que ela tem uma utilidade nesse contexto socioeconômico, então ele acaba se sentindo uma pessoa mais digna. Bem, né, no contexto da história do surgimento da extensão rural, a nível mundial, ela está presente desde a antiguidade. Então, a partir do momento que o homem deixou de ser nômade para ser sedentário, ou seja, fixando um local, e a partir deste momento ele começou a observar e a produzir itens que permitissem com que ele se alimentasse. Então, o homem ele saiu de um contexto nômade, na qual os animais, eles até hoje detêm essa característica. Nenhum animal planta, cultiva o seu próprio alimento. Ele trabalha de uma maneira extrativista. Então, ele vai oferindo aqueles recursos que a natureza dispõe para a sobrevivência. O homem, a partir da antiguidade, ele passou a dominar a questão da agricultura, que foi um dos principais motivos e características que fizeram com que ele deixasse a questão de ser nômade, passando a ser sedentário. Bem, nas universidades inglesas, a extensão rural ela passou a ser incorporada, né, com a origem dos cursos das ciências agrárias. Então, a própria zootecnia, em um momento bem posterior, está inclusa nisso. Então, na segunda metade do século XIX, nós tivemos a inserção das ciências agrárias, né, técnicas que são apresentadas para o melhor cultivo e até mesmo a produção de animais. Então, a agronomia passou a surgir dentro das universidades como ciência, né, desde então. A veterinária também. Então, outras ciências acabaram surgindo, que permitiu com que houvesse o desenvolvimento da extensão rural. Então, a institucionalização da extensão rural, ela acabou surgindo aí nos Estados Unidos, já no final do século XIX, na Land Grant College, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também passou a desenvolver a questão da agricultura. E no Brasil, aliando-se com os demais países do mundo, né, na segunda metade do século XIX também, houve a criação pelo imperador, né, dos institutos imperiais de agricultura. Então, ali ocorreu-se o que? A pesquisa, o ensino e a difusão. A difusão é a extensão, pessoal. Então, hoje, a educação, ela acaba, pelo menos nos institutos federais, ela tem o tripé de pesquisa, ensino e extensão. A extensão nada mais é do que você aplicar, que você aprende na academia de maneira prática na sociedade. De que forma? Dando assistência, dando consultoria, dando instrumentação teórica e prática em benefício da sociedade que está fora do contexto acadêmico. E isso é a mesma coisa que a extensão rural faz, só que aí você tem o cunho, né, dentro do meio rural. Então, a agricultura ela surgiu, né, as técnicas de agricultura, de repasse, dentro de pesquisa e ensino, graças aos institutos imperiais criados aí na segunda metade do século XIX. Nós vemos aí
que tanto na Europa como no Brasil houve esse paralelo, esse sincronismo. Nos Estados Unidos já foi um pouquinho mais tarde, algumas décadas mais tarde. Bem, entre 1948 a 1960, nós tivemos aí a fase humanista assistencialista, ou seja, a produção ela era focada para o aumento do bem-estar, o aumento da renda e diminuição da mão de obra. Ou seja, com a mecanização, eu acabo retirando parte da mão de obra, porque a mecanização ela surge exatamente para diminuir a necessidade de mão de obra física humana. Então, eu venho substituir o trabalho braçal, graças ao emprego da tecnologia. E também, nesse contexto, nós temos aí o atendimento da necessidade imediata, sem despertar o senso crítico. O que é isso? Eu chegava com os instrumentos, como os agrotóxicos, com todo o amparato tecnológico, para aumentar a minha produção, sem contestar, sem ter um senso crítico para saber, opa, beleza, eu estou produzindo mais, mas isso está tendo um reflexo degradativo no meio ambiente? Então, esse despertar, esse senso crítico, não tinha dentro desse contexto humanista assistencialista. Ou seja, eu venho com a tecnologia, eu venho com a empregabilidade desses meios de uma forma assistencialista. Ou seja, eu vou dar uma assistência para que os produtores consigam produzir mais com menos recursos, mas não despertando o senso crítico desse contexto da produtividade. Bem, alguma dúvida até então? Não? Então vamos prosseguir. Bem, de 1960 a 1980, nós já tivemos uma fase diferenciada, que é a difusionista produtivista. Então, aí o que acontece? O governo ele passou a adotar pacotes tecnológicos, ou seja, o uso intensivo de capital, para maquinalizar o campo, para desenvolver nossas formas de produção, o que acabou gerando, por exemplo, pesquisas associadas à produtividade no cerrado, que até desde então, se você pegar 1980 para trás, não era possível produzir soja no cerrado, e outras hortaliças, outros tipos de plantas. Exatamente por causa do solo, por causa da situação climática e outros derivativos. Então, com o emprego da tecnologia, eu passei a tornar áreas improdutíveis improdutivas. Então, isso acabou aumentando em muito a produção de grãos no cenário brasileiro. Bem, tivemos também a questão da persuasão, ou seja, a irrelevância do conhecimento empírico e necessidades. O que significa isso? Que o conhecimento empírico ele não teria importância. Daí que surgiu que o empirismo ele é totalmente descartável. Ou seja, a ciência não precisa do empirismo. Então, isso é até uma maléfica que perpetua até hoje, né? A pessoa acreditar que a academia é totalmente diferente do contexto prático, do contexto empírico, do contexto mercadológico. Na verdade, o que você aprende na faculdade vai te dar uma base para que você possa buscar novos recursos para se atualizar. Primeiro porque os livros, né, os livros didáticos, eles têm um certo delay, um tempo diferente do que está acontecendo atual. Mas aquele livro é para te dar um embasamento, te dar uma base para que você, através dos artigos, possa estar se aparando das tecnologias mais emergentes. Então, quando você pega um artigo, você nunca teve estudo antes, uma base, aquele texto já vai se tornar de uma maneira incompreensível. Então, a academia é exatamente isso. A graduação é para te dar o sustentáculo, a base para que você possa estar buscando novos conhecimentos. Para isso, depois você faz uma especialização para adentrar do que mais de novo tem dentro daquela temática. Se você entra por um mestrado, por doutorado, aí você já vai se tornar um produtor de tecnologia, você não vai ser apenas consumidor. Então, na graduação, você constrói o conhecimento básico. Na especialização, você faz uma atualização em relação
aquele foco de aprendizado que você está buscando. Já no mestrado e no doutorado, você passa a ser um produtor de tecnologias, né? A questão da academia vinculada ao contexto da empregabilidade funciona assim. Bem, então nós tivemos aí o crédito rural, ou seja, o governo passou a financiar a produção. Tivemos a Embrater, a criação da Embrater. Em 1970, 10% dos municípios existiam empresas responsáveis por conceder e fornecer a extensão rural. Já em 1980, 77% dos municípios já possuíam Embrater. Então, houve um salto, né? Um salto gritante em relação à disponibilidade de recursos do governo de uma maneira assistencialista, para que houvesse uma difusão, ou seja, uma multiplicação de técnicas que permitissem aumentar a produtividade. Bem, de 1900 até a fase atual, nós já temos a caracterização do humanista crítico. Aí vem a questão dos ambientalistas, ou seja, a produção ela tem que basear e se embasar em uma sustentabilidade. Ou seja, até o governo ele passa a criar mecanismos e meios que proíbem e que dificultem a degradação do meio ambiente. Ou seja, criando áreas de reserva, criando empecilhos para que madeiras de lei possam ser comercializadas, combatendo a utilização do garimpo em áreas de preservação, porque o garimpo ele acaba degradando muito a região a qual você está ali extraindo os metais preciosos. Então, isso tudo nós vemos a partir de um contexto crítico, ou seja, eu vou aumentar minha produtividade, mas eu tenho que fazer uma reflexão do que esse aumento vai causar para o meio ambiente. Isso acaba levando a sociedade como tal a ter uma consciência crítica sobre esses processos. Então, muitas das vezes, elas boicotam empresas que acabam não utilizando critérios de sustentabilidade. Então, a sociedade ela passa também a participar desse planejamento, dessa construção, sendo ativa nas questões sociais, ambientais. Lógico, eu não posso parar de produzir, mas eu tenho que produzir com responsabilidade. Isso resume-se o que é pregado na sustentabilidade. Então, a extensão rural ela é eficaz nisso, porque ela acaba distribuindo esse conhecimento, né? Distribuindo maneiras, técnicas e mecanismos para que a produção ela não pare, mas sim aumente, mas dentro de um ambiente sustentável. Então, o foco dos problemas dos produtores passa a ser não apenas a produção, mas sim a preservação também do meio ambiente. Então, meio ambiente e produtividade hoje são variáveis que acabam difundindo. Então, se houver quebra nesse protocolo, quebra nessa associação, a própria sociedade faz os seus questionamentos, as suas indagações. Ou seja, a sociedade hoje ela tem um poderio e uma participação muito grande nesse contexto, através de denúncias, através de boicotes, e uma exigência maior acaba surgindo para que os proprietários, os produtores, possam ter uma maior receptividade em relação ao contexto da degradação do meio ambiente. Então, até as políticas públicas, elas acabam exigindo requisitos. Esses requisitos são preservação, produzir com responsabilidade, preservação e respeito ao meio ambiente. Bem, a extensão rural ela se torna problemática se o produtor rural ela vê como um organismo que oferece meio de ter insumos gratuitos ou subsidiados. Não é isso, né? Então, a extensão rural ela não veio dar insumos gratuitos ou subsídios. Ela vem dar o quê? Uma educação, uma técnica, uma apresentação dentro de um contexto diferenciado que o produtor não detinha. Então, com isso, eu vou ter conhecimentos, eu vou ter uma instrução de como eu consigo gerenciar minha produção rural com a maior produtividade, com respeito ao meio ambiente e uma melhoria no contexto social. Então, a extensão rural ela vem para dar esse suporte, essa consultoria, mas já os insumos gratuitos e subsidiados
aí fica a cargo de outros tipos de investimento que o governo possa estar fazendo. Ele pode criar subsídios. O que é um subsídio, por exemplo? Os Estados Unidos, eles criam subsídios até para evitar que alguns países possam estar crescendo. Uma política até contrária ao liberalismo econômico internacional. Então, por exemplo, para produzir, vou citar um exemplo aqui, 1 litro de soja, suponhamos que eu, como produtor, eu gaste R$ 2 para produzir 1 litro de soja. Não, 2 foi muito pouco, já que houve uma discrepância aí nos valores. Vamos supor que eu gaste R$ 30, 30 não, muito, um pouco, R$ 10. Eu gasto R$ 10 para produzir 1 litro de soja. Só que no mercado ele é vendido a 7, a 8. Como é que pode acontecer isso? Se eu estou gastando mais para produzir? Então, aí ocorre o subsídio. Né? O subsídio é um valor que o governo acaba dando para quebrar esse descompasso. Então, eu vendo por 7 e o governo me dá 2, de maneira que ele chegue lá nas prateleiras por R$ 9. Então, assim, é mais ou menos isso que acontece, tá? Com subsídio. O governo acaba injetando dinheiro para que eu consiga produzir com um valor menor. Bem, temos também aí, né, alguns organismos que realizam a cobrança de impostos, realizam empréstimos, e isso não faz parte da extensão rural, tá bom? Então, conceder empréstimos, realizar a cobrança de impostos não é função da extensão rural. Ela é uma extensão do que eu acabei de dizer, do conhecimento obtido na academia, né, dentro de uma prática que acaba resultando em uma maior qualidade produtiva, né, dentro de um regime da sustentabilidade no meio rural. Bem, alguns desafios da extensão rural. Primeiro, dar acesso à informação aos homens e mulheres, ou seja, como chegar a esse público, como que eu vou conseguir dar essa informação para o produtor rural. Assegurar que os produtores rurais e outros agentes possam responder às mudanças de mercado, seja preços, preferências dos consumidores, estruturas de regulamentação, normas de qualidade, ou seja, eu tenho que dar essas assistências para os produtores rurais, para eles entenderem por que o preço da soja subiu, porque olha só, a soja nunca esteve com um preço tão alto como agora, parece que é R$ 160 a saca, sendo que no ano passado, nesse mesmo tempo, nós tínhamos a soja cotada a 80. Então, o que acontece? Se eu não explicar para o produtor, tem a questão do dólar, que tem um risco, que o dólar pode cair, ou seja, apresentar um cenário, lógico, o produtor vai largar de produzir qualquer coisa e vai produzir soja. Poxa, se meus insumos não aumentaram tanto e eu estou conseguindo obter o dobro do valor, então se torna um excelente negócio. Mas eu tenho que apresentar os riscos. Falo, olha, pode cair tantos por cento por causa disso, isso e aquilo. Então, o produtor ele tem que ter uma assistência para fazer cálculos para saber se vai compensar ele produzir soja, por exemplo, no ano que vem. Então, todo esse contexto eu tenho que estar passando para o produtor rural. Então, a extensão rural ela tem que cuidar disso. O governo ele tem que oferecer esse assistencialismo. Porque, com isso, o produtor sai ganhando e o governo também. Então, há esse regime de parceria. Outro desafio, ajudar os agricultores no uso ótimo dos recursos disponíveis e obter acesso ao serviço financeiro, gestão de risco. Então, assim, apresentar aos agricultores, né, com o que ele tem, como é que ele consegue produzir mais com os recursos disponíveis e também facilitar o acesso, né, ao financiamento. Então, assim, a extensão rural ela não vai fornecer o financiamento, mas ela vai fornecer conhecimentos para que o produtor possa entrar no mercado financeiro, conseguir absorver, fazer empréstimos com juro menor. Então, isso também faz parte de alguns desafios da extensão rural. Outro, facilitar a compreensão dos agricultores sobre as mudanças climáticas e encontrar meios sobre a sua adaptação. O clima está mudando, isso todos nós sabemos. Então, isso afeta diretamente a agricultura, os meios de produção. Então, eu preciso também estar instruindo os agricultores para que eles possam observar e tomar ações
corretivas em relação a essas mudanças. E, por último, apoiar as comunidades rurais na gestão eficaz dos recursos naturais. Os recursos naturais, eles são escassos, eu preciso ter uma inteligência, permitir com que eu possa ter uma gestão eficaz destes recursos. Bem, fazer a extensão é retardar o inevitável. O que dizer sobre orientação ao mercado neste caso? Bem, fazer extensão não é retardar, né, o inevitável. Na verdade, é você ampliar, é você mostrar que o mundo evoluiu para o agricultor, para as pessoas que dependem de conhecimentos, para que eles não fiquem sitiados dentro daquela tecnologia que, com o tempo, com o passar, vai se tornando ultrapassada, retrógrada. Então, eu preciso realmente conceder situações para que a extensão rural possa abraçar, né, e combater o inevitável. Bem, no contexto da exclusão, nós temos aí padrão de qualidade, uniformidade, volume, pontualidade, inocuidade do alimento. Isso acarreta em possíveis formas de atuação, produtos orgânicos, comércio justo, comércio local, agricultura de subsistência. Então, olha só, todos esses contextos, eles acabam tendo uma certa reflexão sobre a extensão rural. Então, a extensão rural, ela tem que pegar as comunidades menores, né, aquelas que não possuem recursos como os grandes agricultores. Então, eu preciso conceder mecanismos que permitem estes pequenos se associarem, produzirem, por exemplo, produtos orgânicos, que são produtos que precisam de uma maior atenção, né? Mas, em virtude disso, eu acabo tendo um lucro maior. Eu vendo por um preço maior do que o mercado normal estaria disposto a pagar. Então, essas comunidades, por exemplo, isoladas, eu acabo fazendo integração entre elas, né? E a agricultura de subsistência necessárias para que aquela população sobrevivesse, eu posso aumentar a produtividade, criar novos mecanismos, como os produtos orgânicos, para que aquela agricultura não seja apenas uma agricultura de subsistência, mas que venha a ser uma agricultura que, além de fornecer o subsídio necessário para aquela comunidade, eu passo a oferecer também renda, eu passo a conseguir com que aquela comunidade possa produzir em excedentes, com que ela possa comercializar esses produtos lá fora, né, aumentando as divisas e as riquezas do campo. Bem, em relação ao pluralismo da extensão rural, o que é o pluralismo? Pluralismo são vários participantes, várias instituições que venham a compor essa extensão rural, né, de maneira que possa estar executando essa função. Então, nós temos a universidade, nós temos as instituições de pesquisa, nós temos as políticas de comércio exterior, que acabam resultando no assistencialismo, numa interligação nessas áreas de fronteiras. O que são fronteiras? Fronteiras, por exemplo, se eu pego a veterinária e a agricultura, então há uma certa linearidade entre elas, mas há áreas de fronteiras, que são paredes, que acabam fazendo com que elas se tornem o que são. Ou seja, se fosse tudo igual, eu não teria veterinária e eu não teria agronomia. Então, essas diferenças é que fazem com que elas se tornem ciências distintas. Mas as fronteiras, elas também permitem interações entre ambas. Ou seja, existem nexos entre elas que são comuns. Então, a ideia desse pluralismo é isso, encontrar as fronteiras e fazer com que essas se aproximem cada vez mais, para que haja um fortalecimento da extensão rural. Então, essa mobilização e coordenação dos provedores, são aqueles que vão fornecer os insumos tecnológicos necessários para os agricultores, principalmente os pobres, acabam coadjuvando nos conflitos locais. Porque se eu consigo oferecer tecnologia que permitam aqueles pequenos agricultores que até então trabalham na subsistência e eles passam a sair da subsistência de maneira a produzir para o mercado externo, e com isso trazer divisas, trazer recursos para a sua situação local, isso acaba melhorando e dando vantagens para que aquelas agricultura possa se desenvolver.
né, fornecendo condições para que aquela região saia de um ambiente de pobreza e entre realmente num ambiente de riqueza. Então, a extensão rural, graças ao pluralismo, ela tem essa finalidade. Então, a grande dificuldade é você juntar a ciência, juntar as instituições, juntar as empresas, exatamente dentro desse contexto, para permitir com que haja uma evolução dentro da agricultura e da pecuária, para que os agricultores pobres possam mudar dessa situação. Bem, ainda algumas limitações aí, ó, dos organismos de extensão rural: recursos humanos, eficácia, recursos financeiros e liderança. Essas temáticas nós vamos estar vendo mais adiante, principalmente quando nós entrarmos dentro das fazendas e conhecer esses contextos. Então, recursos humanos, a princípio, seria o quê? A mão de obra. Então, hoje no campo, não é qualquer funcionário que não tenha uma determinada capacidade intelectual que vai operar um maquinário de 2 milhões. Há uma diferença entre o manuseio de uma enxada e um maquinário de 2 milhões. Então, o maquinário de 2 milhões ele precisa de ter um conhecimento técnico, precisa de ler um manual, muitas das vezes está em outra linguagem, entender a situação dentro do contexto, né, os recursos tecnológicos, GPS, muitas dessas máquinas acabam trabalhando de forma autônoma. Então, precisa apenas de calibrar, de monitorar e tomar algumas ações quando aquela linearidade acaba sendo tangenciada. Ou seja, eu planejo que a máquina trabalhe dessa forma e, por alguma situação, ela acaba não conseguindo executar aquilo. Então, precisa de ter uma inferência dentro dessa situação. E, para ter inferência, eu tenho que ter conhecimento, saber analisar o cenário. Então, precisa de ter recursos humanos com uma capacidade técnica e intelectual melhor do que se tinha 20, 30 anos atrás. Bem, a eficácia. Então, a eficácia, ela sai do eficiente. O eficiente é você fazer bem feito, a eficácia é você fazer além, você ter uma diferença. Então, por exemplo, você ter uma característica preventiva. Por exemplo, o maquinário está trabalhando e para você ser eficiente é realmente fazer com que aquela máquina trabalhe bem. Agora, a eficácia é você analisar, prever se alguma peça está sendo degradada e que no momento futuro vai se romper e vai causar uma perca na produção. Vamos supor o que aconteceu recentemente lá no Amapá, com a questão da energia. Então, o que acontece? Era eficiente, a energia atendia todo mundo. Só que em um determinado momento, um dos fornecedores de energia, o que aconteceu? Ele queimou, explodiu. Então, o que aconteceu? O Estado ficou sem energia. Porque a forma preventiva, a eficácia, não teve. Então, por exemplo, se eu tenho lá 3 grandes geradores funcionando em sua plenitude, na capacidade máxima, tinha que ter uma reserva, para que em algum momento que ocorresse uma ruptura e um desses geradores eu tivesse o outro de maneira sobressalente. Ou seja, eu fazia uma grid, eu ligava eles em cadeia e de forma automática, quando um caísse, o outro assumia. Então, isso não teve lá. Aí o que acontece? Um queimou, os outros ficaram sobrecarregados e aí queimou alguns outros também. Aí veio o caos. E aí eu não tinha um sobressalente e acabou o estado ficando quase um mês aí sem energia. Agora você imagina um estado inteiro, né, com vários municípios interligados sem energia, o caos. Então não basta você ser eficiente, você tem que ser eficaz. Você tem que ter capacidade, instrumentos que permitam evitar o caos, né, uma situação de descontrole. Isso é o caos. É você não ter controle sobre o que está acontecendo. Recursos financeiros. Bem, aí você tem que conceder mecanismo para que o agricultor possa encontrar os melhores recursos de financiamento, ou seja, com menores riscos e com menores juros. Então, essas áreas você tem que estar se adequando, se profissionalizando dentro desse saber para conceder isso dentro da extensão rural.
E a questão da liderança, né? Liderar não é fácil, porque liderar você acaba entrando em áreas de conflitos. Então, ser líder é tratar conflitos, é saber se posicionar na situação e não em um partido. Então, é assim, é você analisar sempre a situação e tomar as melhores decisões de forma colaborativa, de forma democrática, não tomar partido de uma pessoa A ou de uma pessoa B, mas sim do contexto como um todo. Pessoal, alguma dúvida até então? Tudo tranquilo? Nós já atingimos o nosso tempo aí da aula. Então, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou finalizar por hoje. Tá? Até então, não postei nenhuma atividade, mas na semana que vem eu já vou postar uma atividade para vocês. Tá? Vou dar um prazo aí, no mínimo de 10 dias, mais ou menos, para que vocês possam refletir e fazer essa atividade, né? E em momento posterior, provavelmente na próxima aula, eu vou acabar discutindo com vocês se alguma dúvida em relação à atividade postada. Tá bom? Beleza? Beleza. Então tá bom. Pessoal, um bom dia para vocês, tá? Um bom término de semana e o início de um fim de semana. Se cuidem e até o nosso próximo momento. Fiquem com Deus. Com Tchau, Deus também. professor. Tchau.